Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Bamidbar e o nosso tema é a tentação do ungido. Como podemos transformar uma terra de ninguém em um domínio de santidade? O livro de Números ele vai nos dar uma resposta para essa pergunta. Ele vai abordar as incertezas e as complexidades dos tempos de transições, desde a servidão do Egito até o deserto e a possibilidade da redenção. O mais importante é que esse quarto livro oferece um vislumbre de toda essa complexidade que assolou o maior líder da história mundial, que foi Moshe, e os desafios que ele encontrou ao liderar essa transformação. O aspecto central dessa Parashá é a questão do deserto. Ou seja, o povo de Israel sai do Egito, sai de um lugar onde eles têm uma infraestrutura, onde eles têm tudo nas mãos, porque eram escravos, e passa a habitar num local onde é inóspito, onde eles não têm um direcionamento, onde eles não têm um caminho determinado para seguir, porque quem estava determinando tudo isso era justamente o Eterno. E o líder, Moshe, é que está à testa do povo para fazer com que esse período de transições, incertezas e complexidades se torne, então, no final, com a recompensa deles alcançarem a terra prometida. Para isso acontecer, precisava haver um ingrediente: obediência. Um defensor feroz do seu povo e um amante do Eterno. Moshe é uma pessoa imponente, que lembrou para toda a nação a sua missão no mundo e inspirou a humanidade com seu clarim sobre o direito humano à liberdade. No entanto, apesar das suas realizações impressionantes, Moisés deixou o mundo frustrado e desapontado, tendo sido negado o seu sonho de se juntar a seu povo na terra prometida. Interessante que a gente vai perceber uma coisa. Moshe, ele tem algumas características que são lindas. Primeiro, ele é um homem que ama o povo de Israel. Quando o Eterno quis destruir Israel, ele disse assim: bom, então o senhor risca o meu nome do seu livro e eu não quero mais saber disso. Se for para matar esse povo, então eu quero ir junto com eles. E ao mesmo tempo ele amava o Eterno, a ponto de, quando o bezerro de ouro foi feito e ele desceu do monte, ele mandou matar todo mundo que tinha participado daquele festival idolátrico, se alinhando com Satã e com as trevas e negando o Eterno. Então Moshe tem isso. E ele, apesar de todo esse amor que ele tinha pelo Eterno e pelo povo de Israel, num momento de fraqueza em que ele desobedeceu ao Eterno, foi-lhe negada a possibilidade de entrar fisicamente na terra de Israel. Ele entrou depois. Tá? E isso nós vamos discutir numa outra Parashá, mas ele acabou entrando depois, e isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque o sonho dele, o Eterno realizou, não da forma como ele desejava, mas da forma como o Eterno já tinha previsto para ele. Infelizmente, esse grande profeta ele foi justificado em toda a história judaica, né? O retorno dramático e histórico do povo judeu à terra de Israel continua a inspirar os seus ensinamentos e anseios, bem como a sua legitimidade. O livro que leva o seu nome, a Torá de Moshe, é o projeto de redenção da humanidade. Aqui tem a questão do reconhecimento de Moshe. Moshe foi reconhecido pelo povo de Israel. Sabe por quê? Porque a sua grandeza como líder chegou a tal ponto que ele se destacou em toda a história. E o destaque dele foi porque o Eterno usou a vida dele de forma tão extraordinária que não surgiu outro, fora Yeshua, que pudesse chegar próximo de Moshe. Dado o seu conhecimento, a sua intimidade com o Eterno, as suas atitudes em meio aos momentos difíceis, então tudo isso fez dele um grande homem. Lembrando que ele foi lapidado durante 40 anos em Midian, após ter fugido do Egito, ele vai para Midian e ali ele é lapidado pelo Eterno para depois ele poder tirar o povo de Israel do Egito para levar à terra prometida. Porém, esse período dele
fez com que ele se tornasse o homem que seria capacitado pelo Eterno para tirar o povo da escravidão. Lembrando que um grande líder, ele é forjado na intimidade com o Eterno. E Moshe, quando estava cuidando do rebanho de seu sogro, ele acabou sendo forjado ali pelo Eterno para poder depois cuidar da nação de Israel. É com esse contexto em mente que nós vamos abordar esse livro, Bamidbar, ou No Deserto, um nome adequado para uma obra que documenta os 40 anos da transição do povo judeu entre o Egito e Canaã. E Bamidbar é um livro muito interessante, porque ele fala sobre uma peregrinação do povo de Israel, né, pelo deserto, e ele também ele tem uma característica interessante, porque ele aponta para o futuro, falando desse tempo, né, de Israel sendo alijado da sua própria nação no ano 70 da nossa era, após destruição do templo, e só poder ter voltado depois em 1948. Então, tudo isso, esses quase 2000 anos, né, fizeram com que o povo de Israel pudesse amadurecer enquanto estava na diáspora, e para voltar a ser uma nação. E ainda hoje, muitos judeus anseiam a terra prometida. Então existem muitos judeus que ainda estão no deserto, buscando o seu retorno a Canaã, que é a terra de Israel. Então veja que nós temos um líder maior hoje que se chama Yeshua, e dele depende todas as coisas para que nós possamos voltar para Israel. Porque se ele autorizar, não há autoridade na terra que negará a nossa entrada na terra prometida, tá? E na nação de Israel, sendo muito mais exato. Essa palavra hebraica para deserto, Midbar, contém significados e alusões que muitas maneiras serviram como um farol para o nosso exílio. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas agora que certamente te surpreenderão. O exemplo disso é a palavra para líder, embora mais comumente referida no hebraico como manhig. Nossos sábios também se referem como dabar, plenamente cientes de sua raiz de letra hebraica compartilhada DBR como midbar. Nós estamos falando do Talmud babilônico, né? E aqui tem uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala dessa questão do líder, aquele que conduz o povo, e isso é comparado com a palavra dabar, nós temos uma citação acerca de Yeshua como ele sendo a palavra. No princípio era a palavra, e lá em hebraico está Hadavar. Ou seja, aquele que venceria o deserto, aquele que tiraria o povo do deserto, foi referido por João como Hadavar, a palavra. O mesmo que nós estamos vendo aqui. Uma coisa interessante é perceber como o hebraico, em sua riqueza, nos leva a ter conexões que são muitas vezes inesperadas. Vamos ver mais algumas? Na Bíblia, né, a posição paradigmática de liderança, exemplificada por Abraão, Moshe e Davi, é o pastor. E o deserto, é claro, o lugar mais natural para um rebanho de pastores conduzir o seu rebanho. As ovelhas podem vagar confortavelmente em uma terra de ninguém, que é uma terra virtual, e pastar na vegetação de vários oásis em seus arredores, sem o problema de roubar da propriedade privada ou prejudicando a ecologia de habitações assentadas. O deserto, ele é uma terra de ninguém. E é uma coisa interessante o deserto, porque como ele não tem dono, as ovelhas podem estar lá pastando tranquilamente, debaixo dos olhos cuidadosos do pastor. E antes de começar o seu ministério, Yeshua foi levado justamente para o deserto, para ali ele poder ser tentado, e então ele conseguir a vitória inicial dele, para começar o seu ministério. Isso é muito significativo, porque o rebanho de Yeshua, ele foi conduzido pelo grande pastor, e ele fez com que as nossas vidas fossem não só resgatadas, mas conduzidas no deserto, que simboliza também o mundo, ok? Isso aqui mostra pra gente que mesmo em meio ao deserto, o pastor Yeshua está
com seus olhos fitos em cada um de nós, não permitindo que aqueles que vagam pelo deserto coloquem as mãos naqueles que são o seu rebanho. Talvez a raiz da letra DBR signifique líder, pastor, porque também significa palavra, dibur, como eu já falei, né? Assim como o pastor dirige o rebanho usando sons e palavras, o líder do povo também deve inspirar e liderar com a sua mensagem verbal que comunica. Isso aqui também é uma coisa bem interessante, amados, porque o pastor, ele fala com o rebanho, ele grita com o rebanho, ele se relaciona com o rebanho e dá vozes de comando, né? Quando eu digo gritar, é porque, como algumas ovelhas estão mais longe, então ele fala bem alto, dando vozes de comando ao rebanho. E os Aseret Hadibrot, né, os 10 mandamentos, eles são mais conhecidos também como aqueles que foram, as palavras que foram reveladas no deserto, né? E eles governam o povo judeu e a humanidade até hoje. Então, os 10 mandamentos têm uma questão bem interessante neles. Por que 10? O 10 na tradição judaica está ligado a Keter, que é coroa. Isso nos mostra que a obediência nossa a esses 10 princípios tem o objetivo de nos dar uma coroa, que é a coroa da vida eterna. Porque quem consegue obedecer isso aqui se relaciona com Yeshua de uma forma muito clara, muito simples e muito transparente. Ou seja, essa pessoa está capacitada a receber a vida eterna. Além disso, né, é importante notar que onde quer que o povo judeu vagasse no deserto, eles sempre eram acompanhados pelo santuário portátil, o Mishkan, que é derivado da palavra Shekhinah, que é a presença do Eterno, a presença divina. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que hoje nós não temos o Mishkan, mas nós temos o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. E é interessante que o Eterno não estava ali, mas porque nada no mundo é capaz de conter o Eterno. Mas havia uma presença ali. E isso é uma coisa muito interessante. Isso aconteceu também no templo, quando Salomão inaugurou o templo, a presença do Eterno veio para aquele lugar. Entendeu? E os nossos sábios dizem que era a palavra do Eterno, a Dibur, que estava no santuário, na forma dessas 10 declarações e na forma daquela presença. A palavra do Eterno estava ali com a sua presença, na arca sagrada, e aquela palavra estava sempre emanando dali para o povo de Israel. Então hoje não é diferente. Hoje o Espírito Santo está conosco, ele está falando conosco, nos orientando, nos levando pelo caminho para impedir que nós nos percamos em nossa caminhada rumo à eternidade. Ok? Então, essa presença continua entre nós mesmo no deserto. Ok? Então, foi no meio dessas palavras divinas que até mesmo o deserto, que é uma metáfora para um ambiente de exílio, né? Inóspito, estranho, pode ser transformado num espaço sagrado. Olha só que coisa linda. No deserto nós temos o Santo habitando entre nós através do seu Espírito. Então, o lugar por onde nós andamos, ele é santificado porque a presença do Eterno está em nós. E é interessante que ela não está só entre nós, mas ela está em nós. E o mundo é um deserto, esperando se tornar um santuário, Dvir, por meio da palavra do Eterno, comunicado por líderes inspiradores. Isso aqui também é muito interessante, é um jogo de palavras do hebraico, que mostra que toda essa raiz da palavra, aquela raiz DBR que eu falei para você no início, ela conecta não só a palavra divina, o deserto, o santuário, mas a palavra de líderes também. Isso é muito interessante porque a gente percebe que a palavra do Eterno, ela está presente no deserto, no santuário que somos nós, e nós temos líderes que podem nos inspirar usando a palavra do Eterno. Isso é maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre Yeshua e a tentação no deserto? Aqui tem um texto grande que eu vou ler para você, e nós vamos explicar esse texto então. Diz assim: então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Elohim, manda que essas pedras se tornem em pães.
Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então o adversário transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus mensageiros dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Yeshua, também está escrito, não tentarás o Eterno teu Elohim. Novamente o transportou o adversário a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua, vai-te adversário, porque está escrito, ao Eterno teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Então o adversário o deixou, e eis que chegaram os mensageiros e o serviram. Esse texto é muito conhecido, já muitas pessoas pregaram, ensinaram usando esse texto, mas eu quero tentar te mostrar algumas coisas diferentes no texto agora. Em primeiro lugar, a palavra deserto lá, em Mateus, é Midbar, o mesmo do livro que nós estamos estudando a Parashá. Ou seja, Midbar, o deserto, é o mesmo deserto que fez que muitos caíssem pela obediência, agora ele vai pôr à prova o ungido do Eterno. Olha só que interessante, aquela geração toda do deserto que saiu do Egito para Canaã, eles morreram. E quem foi que herdou Canaã? Os filhos do deserto. Ou seja, a geração que sai do Egito morre pela desobediência. E quem herda são os filhos. Agora Yeshua está no deserto para poder ser provado, testado na sua obediência. E quem está no deserto? Satã, o adversário, o mesmo que estava lá com o povo de Israel, agora vem atacar Yeshua. E olha só que interessante, começa o diálogo entre os dois. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Elohim, manda que essas pedras se tornem em pães. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel, tá? Ele, Daniel, viu a vinda do Messias em sua visão, como Daniel disse, tu vistes até que uma pedra foi cortada sem mãos, que feriu a imagem sobre seus pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em peças ou em pedaços. Rabi Shimeon argumentou, esse versículo se refere ao Messias, ou seja, a pedra é o Messias. A imagem alude a todos os reinos que servem os ídolos. Por que o governo do Messias é comparado à pedra? É comparado à pedra por causa da Torá em que Israel trabalha, como é dito, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Elohim. Uma outra explicação é que ela é comparada a uma pedra. É por causa do mérito de Jacó, a respeito de quem está escrito. Daí, desde o pastor, a pedra de Israel. Essa questão da pedra é muito interessante, porque como a tradição rabínica mostra aqui, primeiro ela fala sobre o Messias, a pedra, né? Depois ela é comparada às 2 tábuas dos 10 mandamentos. E depois ela é comparada a Yaakov, né, que alude à pedra de Israel, que também é o Messias. Então, quando o adversário diz que essas pedras se tornem em pães, ele estava querendo que, de fato, a pedra, que é um símbolo do juízo final do Messias contra os reinos desse mundo, se transformasse o quê? No pão, que é a palavra. Só que nós temos que fazer separação entre a pedra que vem para julgar e a palavra que vem para alimentar. São 2 coisas diferentes. Há um momento de ser alimentado, mas também há um momento em que o Eterno vai usar para julgar as nações. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São momentos diferentes, etapas diferentes. Olha só isso aqui agora. A resposta. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. E Yeshua mostrou o seguinte, o problema não são as pedras, tá? A pedra, ela vai continuar sendo pedra, mas o pão, que é a palavra, ele sai da boca do Eterno. Então, olha só a resposta de Yeshua, a pedra vai continuar cumprindo o seu papel, ela vai cumprir o papel de juízo no final da história. Porém, a palavra do Eterno que sai da boca dele,
ela vai trazer alimento para as nações. Ou seja, Satanás perdeu de novo. Ele foi querer usar duas coisas que têm aspectos proféticos e Yeshua deu um nó na cabeça dele e mostrou o seguinte: a palavra que sai da boca do Eterno, ela transforma a vida das pessoas e as pedras não. A palavra que sai da boca do Eterno, ela cura, ela salva, ela tem o seu papel a cumprir. As pedras não. Então, olha só que interessante. Por fé entendemos que o mundo foi ordenado pela palavra de Elohim, de maneira que as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se viam. O que sai da boca de Elohim é o poder criador, gerador de tudo que há no universo. Você entendeu por que Yeshua se apegou ao pão, que é a palavra, e não a pedra? A pedra, ela é só pedra. A palavra é o poder criador, que ela é o pão do Eterno. Ela é um poder criador, transformador. Então, toda a palavra que sai da nossa boca, ela sai com um poder transformador. E nós precisamos entender isso. Por isso que é necessário tomar muito cuidado com as palavras. Quando Yeshua foi conversar com Hassatan, ele teve que tomar cuidado com aquilo que ele iria dizer, iria responder a ele. E sabe por quê? Porque dependendo da resposta de Yeshua, ele poderia comprometer todo o destino da humanidade. Então, olha só, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Elohim que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação virá também o escape para que a possais suportar. Então esse foi o primeiro nível de tentação de Yeshua, quando ele com a palavra rebate já, dizendo, está escrito. Então, a tentação vai vir sobre Yeshua, e ela veio num nível muito alto, para poder trazer livramento para ele. O livramento veio para Yeshua, porque ele sabia quem ele é e sabia com quem ele estava lidando. Eu vou mostrar isso para você agora, olha só que legal isso aqui. Então, o adversário transportou a cidade santa e colocou-o sobre o parapeito do teto do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus mensageiros dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só que coisa isso aqui. Os irmãos se lembram que toda casa devia ter um parapeito para evitar que as pessoas caíssem lá de cima. Porque no Oriente é muito comum as pessoas dormirem lá no teto das casas, na parte de cima, como a gente chama, na laje, tá? Então, é muito comum isso acontecer. Por quê? Por causa do calor, entendeu? Então, as pessoas dormem ali, isso é muito comum, mas para as pessoas não caírem, era feito o quê? Um parapeito ao redor de toda a casa, inclusive a Torá dá uma ordem para que isso seja feito, porque se uma pessoa cair de dentro e se ferir, o dono da casa ele é o culpado por isso. No teto do templo tinha o quê? Um parapeito. Olha que coisa interessante isso. Lá em cima também tem um parapeito para dar segurança àquelas pessoas que iam fazer manutenção lá em cima. Ou seja, a segurança ela está em todos os lugares. E aí, Hassatan disse o seguinte, se tu és o filho de Elohim, já colocou em dúvida mais uma vez, entendeu? Então, olha só o que Yeshua vai responder para esse camarada. Disse-lhe Yeshua, também está escrito, não tentarás o eterno teu Criador. Eu não sei se você percebeu, mas o que Yeshua disse aqui é uma coisa muito séria. Você sabe que quando Yeshua chegou na terra, ele chegou com todos os atributos do eterno. É como se ele tivesse uma carta, um documento dado pelo eterno, a gente chama de procuração, ele veio com uma procuração do eterno, para agir em nome do eterno e fazer tudo aquilo que o eterno faria. Então, quem tem uma procuração é como se fosse aquela pessoa. E o que Yeshua responde para Satã? A tentação está vindo sobre Yeshua, ele está dizendo, eu sou o tetragrama teu Criador, teu Elohim. Então, o que Yeshua estava dizendo? Que Satanás, apesar de estar lá para tentar Yeshua, estava passando dos limites. E não estava reconhecendo quem era Yeshua. Porque Yeshua, quando ele cria todas as coisas, ele cria o mundo espiritual. Quem que você acha que criou Satanás? Quem você acha que criou aqueles seres que se transformaram depois em demônios? Foi o próprio Yeshua.
Então, Satanás sabia quem ele era. Só que ele vai tentar investir contra aquele que o criou. Então, Yeshua lembra ele sobre quem ele é de fato e de verdade. E olha só o que Shaul escreve para Tiago, né? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga que de Elohim é tentado, porque Elohim não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, eu queria mostrar para você uma coisa muito interessante nesses versículos que eu coloquei aqui. A tentação é contra Yeshua. Yeshua, ele é também o Criador. Mas Satan nunca foi tentar o Pai, porque o Pai não pode ser tentado. E o Pai não libera tentação para ninguém. O Pai não tenta, ele permite que Satan e as trevas articulem essa questão da tentação contra os homens, mas o Eterno não faz isso. Muito interessante aqui a resposta de Yeshua, lembrando que quando Yeshua cria todas as coisas, ele também é o controlador de todo o universo. Se ele criou, ele controla, tá? Continuando, novamente o transportou o adversário a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É engraçado, ele tentou agora da última forma como ele podia, e ele vai direto naquela questão assim: olha, Adão entregou tudo para mim, tudo é meu, eu te dou se você só me adorar. Se curva aqui diante de mim e me adora. É engraçado, irmãos, porque Yeshua, né? Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou e se curvou à tentação. Yeshua não. Olha a resposta de Yeshua: vai-te, adversário, porque está escrito: ao eterno teu Elohim adorarás e só a ele servirás. Então, quando Yeshua disse isso, Yeshua tinha dito no versículo anterior que ele era o tetragrama Elohim. Então, na realidade, não era ele que tinha que adorar Satanás, era Satanás que tinha que adorar ele. O texto é muito lindo, irmãos. E aí, o que o adversário faz? Ele vai embora. E eles chegaram os mensageiros e serviram a Yeshua. Então, mais uma vez, eu quero te mostrar onde Adão falhou e Yeshua teve sucesso, e por isso o ministério dele começou vitorioso. O ministério de Yeshua começa a pleno vapor, porque o adversário, aquele que viria para tentar matar Yeshua, antes do ministério dele começar, agora já estava vencido. E olha que coisa tremenda, a vitória já tinha sido alcançada por Yeshua. Quando Yeshua é pregado lá naquele madeiro, e Satanás acha que venceu, na realidade ele acabou de perder de forma definitiva, porque Yeshua, a morte não pôde segurar Yeshua. Então essa vitória aqui já determinou o que aconteceria no final, ou seja, o adversário foi esmagado por Yeshua HaMashiach. Aquela tentação, ela foi superada por Yeshua, para que Yeshua pudesse alcançar o pleno valor que ele mesmo se deu quando ele encarnou para poder resgatar o homem. Ou seja, ele veio com a missão de ser perfeito, continuar perfeito e permanecer até o fim, para que ele pudesse então trazer o resgate para a vida da humanidade. E foi isso que aconteceu. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é dos céus. Então eu vou terminar falando uma coisa muito tremenda para você. Quando Adão foi criado do pó da terra, e a palavra diz que o Eterno soprou nele, naquele boneco de barro, e ele se tornou alma vivente. Naquele momento, aquele que é a origem de todas as almas da humanidade, que é o próprio Yeshua, que ele é conhecido na tradição rabínica como a árvore das almas, Yeshua acabou então consolidando ali um projeto de criação. Ou seja, Adão se parecia com o seu Messias, aquele cuja alma tinha saído dele
para poder entrar no corpo de Adão. Agora, aquele que criou Adão estava ali para poder redimir a humanidade. O que Satanás destruiu, Yeshua resgatou e está reconstruindo e restaurando o homem. Sabe para quê? Para que nós tenhamos todos a vida eterna e possamos retornar para Ele. Não abra mão, enquanto você está no deserto, de receber a obediência da parte do Senhor. Primeiro através da palavra, depois você vai praticar essa obediência cumprindo a palavra. Você recebe a diretriz da obediência e depois você consolida isso através da palavra. Não abra mão disso em hipótese alguma. Continue sendo obediente, porque a vitória no deserto está em nossas mãos, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Baruch Hashem, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós nos veremos no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, favorite aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações e espalhe para todo mundo esse projeto de ensino do Shem